Olá, filhos e filhas do terceiro ano do JT, beleza? Seguinte, eu vou fazer essa série de vídeos, né, para tentar ajudar todos vocês como complemento de conteúdo, claro, né, e também pelo fato de não poder essa semana encontrar vocês via Meet, né, ainda estou me recuperando de Covid, então não posso fazer muito esforço, né, então para não deixar vocês sem nada, né, eu resolvi fazer 2 vídeos para falar do conteúdo que vai ser cobrado no EPA, né, que é essa introdução do século XX, que eu havia conversado com 2 turmas, né, sendo que as outras 2 elas vão ficar prejudicadas por causa dos feriados também que acabaram acontecendo na sexta-feira. Né? Então a minha ideia é ter 2 vídeos, né, um sobre a introdução ao século XX e o outro sobre o último conteúdo desse primeiro bimestre, né, que é a Primeira Guerra Mundial, e vocês terem esses materiais para poder estudar, para poder acessar, né, e ter algo a mais para vocês, para que possam fazer o EPA de forma tranquila, beleza? Então é isso, assim, a ideia é tentar ao máximo fazer com que ninguém saia prejudicado dessa questão toda, principalmente relacionado a calendário, né? Então vamos lá, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma introdução básica do que é o século XX usando a arte, né? Então como é que você vai fazer isso, Vinícius? Vamos lá. Para a gente entender o século XX é necessário, como eu falei para vocês, entender as transformações do século anterior, do século XIX, né? O fim da Idade Moderna ela vai ser carregado de situações que vão começar a modificar as questões sociais dentro da Europa, né? A Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial, por exemplo, né? O fim das monarquias e da colonização na América também vai ser um ponto muito importante, né? E também, obviamente, no Brasil, no caso, né, o fim da monarquia do segundo reinado brasileiro com um golpe republicano, né? Então tudo isso vai acontecer no final da Idade Moderna, né, e vai caracterizar o início da Idade Contemporânea, né, desse século XX que já começa, né, enlouquecendo todo mundo, né? Porque já no final do século XX você já vai ter a segunda Revolução Industrial acontecendo, né? Ou seja, a eletricidade, né, o combustível, então as máquinas elas começam a se movimentar mais rápido, a produção ela se torna mais rápida, ela se torna maior, a comunicação entre os territórios mundiais também se tornam mais rápidos, né? Então o consumo também acaba tendo que ser maior, né? Então tudo isso acaba gerando nas nossas formas de vida, né, noções rápidas da realidade, assim. Então o dia se torna mais rápido, né, o trabalho ele precisa ser mais produtivo e mais rápido ainda, então tudo isso acaba transformando não só o contexto dos territórios mundiais, mas também do próprio cotidiano do ser humano. E aí por que eu uso a arte para a gente poder entender esse começo do século XX, né? Porque a arte ou o artista, ou a artista é a primeira pessoa a olhar e a entender as transformações que estão acontecendo. Então as expressões artísticas elas são formas de expressão do ser humano entendendo a vida que está acontecendo, ou seja, ele tentando explicar a realidade dele. E 3 grandes correntes artísticas vão representar o que é essa loucura frenética que é o início do século XX, né? Que é essas transformações que estão acontecendo a passos largos, né? A primeira grande corrente artística é o futurismo. O futurismo é uma corrente artística do começo do século XX, né, que vai exaltar essas transformações, né, ela vai ver essas transformações como algo positivo, né, e incrível, por exemplo. Assim. Então, as obras futuristas elas vão ser sempre obras ou em formato técnico industrial, aqueles desenhos técnicos bem exatos, né, porém são abstratos, assim, você imagina ou tenta interpretar o que é aquilo, né? Ou também desenhos que promovem traços rápidos, assim, são cores geralmente fechadas, né, cores mais industriais, mais cinzentas, né, e que promovem movimentos de velocidade sempre para frente, né? Então, o futurismo ele vai ter essa característica de mostrar e exaltar essa velocidade, essa explosão, esse movimento de progresso, né, que é o século XX e essa segunda revolução industrial, né? Então, o futurismo ele tá para exaltar tudo isso nas suas obras, né?
Em contrapartida, uma outra corrente artística que vai surgir no começo do século XX é o dadaísmo. Né? O dadaísmo ele vai fazer um movimento inverso, ele vai ser um movimento crítico a esse frenesi do século XX. Né? As obras dadaístas elas vão ser obras que não vão ter sentido direto. Você olhar e falar, isso tem sentido. Não. Ela é uma obra de arte que vai impactar quem está vendo, né, para fazer com que você pare e preste atenção naquela obra de arte. Né? A vida a partir do século XX ela se torna corrida, então você não pode parar, você não pode parar para respirar, você não pode parar para analisar uma obra de arte ou coisa parecida. Você só se desloca para o seu trabalho, trabalha, depois você volta para casa, dorme para fazer a mesma coisa no outro dia. Né? Então a corrente artística dadaísta ela vai meio que tentar frear esse tipo de vida frenética que o ser humano vive, promovendo obras de arte que para muitas pessoas não tem sentido. E realmente são obras que não têm sentido, né? Elas são feitas simplesmente para você parar e tentar em algum momento da sua vida conseguir frear a tua vida frenética, digamos assim. Então uma das obras mais conhecidas do dadaísmo, né, é um banco de madeira, né, com um aro de bicicleta em cima, né? Então essa obra ela é icônica porque ela vai mostrar justamente a falta de sentido que o século XX está passando. Assim. Enquanto uns exaltam a velocidade, o progresso, a industrialização, né, a segunda revolução industrial, o dadaísmo ele vai dizer não, isso aí está levando a gente para uma vida e para uma situação completamente sem sentido. Né? Então o dadaísmo ele é uma crítica ao que está acontecendo no século XX. Né? E a terceira grande corrente artística, né, que vai surgir no começo do século XX é o surrealismo. O surrealismo ele vai tentar usar a abstração extrema, ou seja, cenários que não existem, ou momentos ou situações inexplicáveis, né? E ela vai se utilizar dessa ideia do sonho, né? E da psicologia para poder expressar aquilo que ela quer dizer, né? Lembrando que no começo do século XX também as obras do Freud vão ser extremamente importantes e também críticas a essa condição do século XX, né? Tanto que o próprio Freud vai chamar o século XX de mal-estar, né? Ou seja, o negócio está rápido demais, está frenético demais, e isso vai causar um mal-estar, né? E ele chama de mal-estar, obviamente, a Primeira Guerra Mundial, que é algo que vai ser um impacto devastador para muitas pessoas, né? Até o ponto que se chega do avanço e do progresso, né? O nível e o número de morte de pessoas que você vai ter por causa de conflitos, né? Então, a escola surrealista ela vai ser uma escola artística que vai se utilizar dessa ideia da imaginação como uma forma de poder atingir as pessoas. Né? Ela não é totalmente sem sentido ou sem interpretação, né? Ela tem até muito sentido, por sinal, mas o problema é que ela faz com que você tente interpretar o que ela quer passar, né? Ela não é uma expressão artística que aquilo que é feito está pronto ali na sua frente e você só consome aquilo, não. O surrealismo é necessário que você não só pare diante de uma obra artística surrealista, mas você reflita sobre ela, né? E um dos grandes nomes, digamos assim, do surrealismo vai ser o Salvador Dalí, né, que eu tenho tatuado aqui no meu braço, né? Ele tem aquela obra maravilhosa da persistência do tempo, que são os relógios derretendo, né? Então aquilo ali é uma crítica muito pesada, essa questão de como o ser humano lidar com o tempo, né? O tempo mecânico, o tempo do relógio, né? Que a gente só consegue transpor esse tempo quando a gente está dormindo, ou quando a gente está sonhando, ou quando a gente deseja algo, né? Então o ser humano ele vai meio que se tornar uma máquina dessa segunda revolução industrial, né? Mas os desejos eles não vão ser concretizados, né? Eles vão ficar só no mundo da imaginação ou até mesmo no próprio sonho, né? Então o surrealismo ele vai brincar com essa crítica, né? De onde o ser humano está indo com essa loucura toda, né? E os seus desejos e os seus sonhos eles acabam ficando num plano totalmente abstrato e imaginativo e inalcançável, né? Então isso é para vocês entenderem
o quanto o século XX ele vai impactar a sociedade humana, né? E essas transformações também vão transformar o nosso modo de vida de uma forma muito avassaladora, muito direta, assim, muito brutal, né? Tanto que até hoje a gente ainda vive consequências do século XX, né? No vídeo que eu mandei para vocês na semana passada, a historiadora Lilian Schwartz ela fala exatamente nisso, né? A gente está vivendo o século XXI, mas ainda com consequências e muitos resquícios daquilo que foi feito e produzido no século XX, né? Então, o século XX é realmente um século bem transformador, né, para a espécie humana, né? Não, obviamente, numa questão apenas positiva, mas em muitas também negativas, né? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente começa a entender o século XX e entender por que ao mesmo tempo, você tem transformações absurdas na vida do ser humano, né, em termos de tecnologia e de facilidade de vida, mas ao mesmo tempo você tem, né, a construção de formas de massacrar a espécie humana rapidamente, né? Então essa é a grande loucura de se entender o século XX, beleza? Então é isso aí, galera. Um beijo bem grande para vocês, se cuidem, vai dar tudo certo. E é isso aí, beijão, tudo de bom.